Ei, eu vou abrir esse vídeo te fazendo uma pergunta simples. Você se desespera facilmente? Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e venho aqui para meditarmos talvez numa das passagens mais conhecidas de toda a Bíblia. Até mesmo um leigo que nunca abriu a palavra de Deus já ouviu falar nessa passagem. Quem nunca ouviu falar que Jesus andou sobre as águas? Se você digitar nos sites de busca na internet, todos vão mostrar a figura de um homem, com os cabelos grandes, uma barba, andando sobre as águas. Então, amados, logo ali, está aqui em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, eu vou contar a história com minhas próprias palavras. Vai dizer que Jesus ordenou a seus discípulos que fossem para outra margem. Aquilo era final da tarde, Jesus ele se retira para ficar sozinho para orar, e ele começa a orar, e vai passar 3 vigílias, e na 4ª vigília, a palavra diz que ele vai, para se encontrar com seus discípulos no outro lado da margem, onde ele ordenou que eles fossem. Mas nisso, um vento contrário veio, uma grande tempestade se formou, e o barco estava sendo jogado, os discípulos estavam desesperados, e Jesus orando. Até o momento que Jesus começou a andar, e ele foi andando sobre as águas, ia passando pelo barco, e as pessoas ficaram espantadas, aqueles discípulos, e olharam para ele e acharam que era um fantasma. E Jesus diz assim: não temam, não tenham medo, tenham bom ânimo, sou eu. E Pedro disse: se és tu mesmo, mestre, mande que eu vá até tu. E aí Jesus diz: vem. E Pedro, ele desce do barco, ele anda sobre as águas também. Que atitude linda, que atitude de fé. Mas ali, quando ele já estava perto de Jesus, ele sentiu o vento contrário e aí afundou. Ele grita por ajuda, Jesus estende o braço, levanta Pedro e os dois entram no barco, e quando eles entram no barco, a bonança se instala. O vento forte para, a tempestade para e é só calmaria. É uma passagem forte essa que a gente que está no ambiente da igreja já deve ter ouvido muitas pregações sobre essa passagem. Mas eu queria tirar aqui 4 ensinamentos básicos nesse vídeo que vai falar o meu e o seu coração e vai nos dar ânimo para continuar. Se você é uma pessoa que entra facilmente em desespero, eu creio que depois de meditar nessa palavra aqui, a gente vai se fortalecer mais. A história começa, e é muito importante a gente entender o contexto, porque Jesus ele tinha acabado de fazer uma outra passagem muito conhecida da Bíblia. Um dos maiores milagres da Bíblia, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes, que alimentou aquela multidão de pessoas. Acredita-se que Jesus ele se retirou para ficar sozinho naquele momento. Por quê? Porque tinham tirado a cabeça de João Batista. E ele se retirou provavelmente para chorar, para lamentar, mas ele vendo uma multidão com ovelhas sem pastor, ele se compadece deles e vai juntando gente, e acontece aquela maior multiplicação que a gente já viu, uma multiplicação dos pães e dos peixes que alimenta todo mundo, e ainda sobra cestos de comida. E ali, no final daquilo ali, para os discípulos não se contaminarem com a multidão. Por quê? Porque a multidão queria naquele momento: esse cara aqui é o prometido de Israel, vamos pegar ele e vamos colocar ele para ser rei. Por quê? Porque eles acreditavam que o reino de Jesus era um reino físico e não espiritual. Então, naquele momento, eles iriam contaminar os discípulos. E para os discípulos não serem contaminados com essas ideias erradas de quererem colocar Jesus como rei físico, Jesus manda ele para outras margens. Isso é muito importante de saber. Sabe por que é muito importante? Porque o primeiro ponto aqui é obediência e submissão. O que isso tem a ver com o texto? Tudo. Os discípulos estavam debaixo de uma ordem. Ali não falou, e Jesus pediu que eles fossem para o outro lado da margem. Porque nos dias de hoje, quando um pastor vira e pede algo, às vezes o pastor tem até que implorar, ou um seu líder, ou uma pessoa, o seu pai dentro de sua casa. E aqui mostra a figura de Jesus. Ele não pediu, ele não implorou, ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem clara: vão para o outro lado. E quando Jesus dá essa ordem,
Os discípulos estavam debaixo de obediência, eles obedeceram. E é importante a gente saber isso daqui, amados. Por quê? Porque eles foram para o outro lado da margem, porque obedeceram a voz de Jesus. E a voz de Jesus disse: vocês vão chegar lá. Sabe o que é isso? Jesus tinha acabado de fazer o maior milagre ali, aos olhos de todo mundo, inclusive deles. É como se eu fosse pregar, um bocado de gente começasse a chegar na igreja e não cabe mais ninguém ali no ministério. E aí eu tenho que colocar todo mundo numa rua e a rua inteira enche de pessoas. E eu faço um milagre tremendo por meio de Jesus. Eu alimento todo mundo, faço chover pães dos céus. Eu não sei, imagina aí milagres tremendos que todo mundo fique de boca aberta. E aí termina esse culto e eu digo assim para meus discípulos: ei, vão embora. Vão para outra margem. Vão para outra cidade. Vão fazer isso. Vocês já imaginaram? Não, eu quero participar com você. Está se sentindo, né? Fez esse milagre todo, agora está querendo os méritos só para ti. Não. Jesus tinha feito o maior milagre e disse: vão para lá. E eles obedeceram. O que vai levar ao segundo ponto, que está aqui. Siga a direção de Jesus, mesmo sem entender. O vento era contra ou a favor? A palavra vai dizer em Mateus que o vento era contrário. A minha pergunta para você nesse dia é: Jesus sabia disso? Claro que Jesus sabia. Jesus estava mandando eles para um local onde o vento era contrário. Jesus estava mandando eles para a tempestade. Quem estava mandando eles? Jesus. Eu faço questão de frisar isso aqui. Sabe por quê? Porque muitas vezes, se você está em obediência, o vento contrário que você está enfrentando aí, é Jesus te mandando para esse vento contrário. Nem sempre as coisas que acontecem na nossa vida, que a gente pensa que é destruição. Nem sempre a tribulação que você está passando é coisa ruim. É Jesus te preparando para algo muito maior. A palavra de Deus diz que Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Que Deus nos coloque em lugares altos, que estamos sentados junto com Jesus nas regiões celestial. Ei, se você está andando na palavra de Deus, o vento contrário que você enfrenta não é para te destruir, é para trazer mais vida, é para aperfeiçoar a sua fé. E logo, logo, ele vai passar, porque você está em obediência. E agora vai nos levar ao terceiro ponto, que vai dizer: ânimo! Jesus, porém, lhes falou dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha o que Jesus diz. No meio dessa tribulação, e isso, amados, corrobora com aquele texto do Sermão do Monte. O Sermão do Monte diz assim: Jesus, olha, felizes são vocês quando vos injuriarem, quando disserem toda mentira contra vocês. Ainda assim, se alegrem, porque é grande o seu galardão no céu. Se alegrem, tenham bom ânimo. É possível a gente decidir ter bom ânimo. Por quê? Porque a gente está em obediência. Porque a gente sabe que Jesus mandou a gente, então essa tribulação não é para nos matar. E a gente sabe que Ele está conosco, que é uma promessa: eis que estarei convosco até mesmo no final dos tempos. Tende bom ânimo. Agora, se a gente pegar essa frase e entender o que Jesus disse, Jesus chegou andando ali. Sempre tenho em mente que os discípulos tinham acabado de ver um grande milagre de multiplicação dos pães e dos peixes, de fartura. E Jesus entra lá e ele fala: sou eu, tende bom ânimo, não tem mais. Sabe o que Jesus diz ali? Ele fala assim: eu sou. Ele diz a mesma palavra que Deus disse para Moisés, quando Moisés disse assim: quem eu direi para Faraó que me enviou? E Deus disse: diga que eu sou, te enviou. Jesus andou ali e disse: eu sou. Ou seja, o Criador do mar, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas é que está aqui. Então não temas, tenha bom ânimo. Isso era suficiente para ele se acalmar. E aí Pedro dá um gesto de fé e anda sobre as águas. O que nos leva ao último ponto aqui: mente sã. Pastor, o que isso tem a ver com mente sã? Tudo. Se vocês pegarem essa mesma passagem no Evangelho de João, não no Evangelho de Mateus, mas no de João,
A palavra vai dizer que eles entraram no barco de boa mente, em algumas versões de mente sã, e o vento se acalmou. Isso é muito importante aqui. Sabe por quê? Porque o vento não se acalmou quando Jesus estava na tempestade. O vento não se acalmou quando os discípulos estavam na tempestade. Não se acalmou nem quando Jesus estava com os discípulos na tempestade. Ei, Jesus não vai tirar você do meio do processo. Jesus não tira você do meio do deserto. Veja em toda a Bíblia, Deus nunca tirou o seu povo do deserto. Deus não tirou nem Jesus do deserto. Agora, Deus coloca. Se você está em obediência, Deus, o Espírito de Deus que colocou Jesus no deserto. O Espírito de Deus que levou Moisés pelo caminho mais longo. Agora, sair do deserto é com você. Sair do deserto é quando você aprende. Quando a gente aprende a não murmurar, quando a gente aprende a ter bom ânimo, quando a gente aprende a não temer, quando a gente aprende. Nesse dia, pergunte a Deus, quando você estiver passando por uma situação difícil. Meu Pai, o que eu tenho que aprender nessa situação? O que o Senhor está querendo me ensinar? Eu quero aprender para sair desse deserto mais forte, com maior fé. Deus não te tira do deserto, mas Ele sempre está contigo no deserto. A palavra vai dizer, quando passares pelos rios, vocês não afundarão. Quando passarem pelo fogo, eu estarei contigo, e nem mesmo cheiro de fumaça estará sobre as suas roupas. Ei, Jesus não vai te tirar das situações difíceis, mas Ele vai estar junto com você, te ensinando a sair. Por isso, tenha de bom ânimo e tenha uma mente sã. Eles só saíram no deserto quando a mente deles foi transformada. A palavra vai dizer assim, não se conforme com as coisas desse mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. E só assim experimentarão a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo o Evangelho é a respeito de nossa mente. A gente precisa mudar a nossa mente. Quando a gente muda a nossa mente, a gente descansa em Jesus. Se a gente está cuidando do reino dele, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Eu sou, estará com vocês. Quem é eu sou? Eu sou o que você precisa que eu seja naquele momento. Não o que você quer que eu seja, mas o que você precisa que eu seja. Eu estarei com você. Mude sua mente. E nessa tribulação, quando sua mente estiver em Jesus, quando você não perder o foco, aí sim, Jesus entra no barco e tudo fica calmo. Que Jesus seja no barco com você nesse dia. Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo para atingir mais almas e todos sejam transformados e não mais se desespere, mas sim fique no barco com Jesus, descansando nele. Deus abençoe, até o próximo vídeo.